vinheta, meu filho. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí em mais uma noite de estudos da sua série predileta, O Livro dos Espíritos. Estamos aqui num trio, né? Estamos aí com a ausência temporária da nossa fisioterapeuta e astróloga, Amanda. Então vamos aguardar se ela vai entrar. Mas estamos aí com o profeta do caos, Babu, aquele que mostra para nós a realidade, que o mundo está acabando. Ó. E com ele, o motorista da sua espaçonave maionese, o ET Jorginho, o piloto da maionese. Então vamos lá? Pergunta 132. Objetivo da encarnação. Agora vem cá, gente, ó, o seguinte, aqui já começa uma explicação importante. Porque nesse capítulo 2 aqui, quando fala o objetivo da encarnação, é que Kardec já explicou a lei da encarnação no capítulo 1. Aqui é o seguinte, aqui é a explicação do que é encarnação e o que acontece com ela em relação a gente. Não é explicar o que é encarnação, isso já foi explicado, porque às vezes a pessoa confunde. É importante. A lei da encarnação já foi explicada no capítulo 1. Agora porque, como é que ela age com a gente. É bom para as pessoas entenderem isso. E aqui, nessa pergunta, eu já tenho uma questão que eu vou ler, né? Que eu estou primeiro. Olha lá. Opa, calma aí, só. O que aconteceu? Provavelmente está passando o lixeiro. O caminhão de lixo. Aqui na rua passa de madrugada. Acreditado, 2 da manhã os caras trabalham duro aqui em Jacareí. Acho um negócio meio até sacanagem. O cara passar de 8h30. E aquela tradição que eu falei para vocês lá de 6 horas da manhã hoje. A coisa mais inútil que tem até hoje, essas tradições, cara. Vamos. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aqui eu tenho um adendo de Kardec ainda, hein? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Gente, partindo pela premissa que nós já nos entramos numa... Como é que chama isso, Jesus? Esqueci a palavra. Nós temos um conjunto de pensamento comum. Isso chama-se... Como é que chama isso, Babu? Acordo. Estamos de acordo. Não, a palavra é outra. Nós temos um consenso. Desculpa, lembrei. Obrigado. Nós temos um consenso. Então é o seguinte, a nossa premissa é espírito, começando já com a letra grande, nós somos espíritos chegados à fase nominal. Beleza. Temos outro consenso aqui, que nas nossas discussões é que Deus não é punitivo.
Mas, se nós lermos com calma aqui, para uma pessoa que não teve esse consenso, pode pensar isso, ó. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é missão. Peraí, essa pergunta aqui, então, para a gente ter uma ideia de consenso aqui, é o seguinte: essa pergunta, com certeza, já é para espíritos que já não só atingiram o reino nominal, mas já estão no planeta de prova e expiação. Porque Deus não pode impor a encarnação. A encarnação é uma lei para distanciamento do princípio inteligente. Não pode ser uma expiação e uma missão. Que pode, Jorginho. É através da encarnação que a gente se aprimora como espírito. Então, é uma coisa impositiva. Não tem nenhum espírito que vai progredir sem encarnar. Então, é uma imposição da lei. É expiação por quê? Porque a gente pode tomar caminhos errados, como pode tomar bons caminhos. Se a gente começar a tomar maus caminhos, vai ficar uma expiação aí meio que duradoura. E aí, nesse caso como ele retrata isso aqui, especificamente mais para um mundo de prova e regeneração, até com o intuito de perguntas futuras, aí fala assim, por que tem bons espíritos que se encarnam na Terra? Justamente para fazer uma missão, para ajudar a gente a progredir. Então, nós caímos nesse consenso. O nosso consenso é o quê? É que, a partir desse capítulo 2, nós não podemos olhar mais como princípio inteligente no começo ou no estágio animal. Daqui para frente, nós já estamos no planeta de prova e expiação. Mas já faz tempo. A gente já até passou, porque antes do planeta prova e expiação, veio o primitivo. O primitivo já tem o princípio inteligente nominal. Mas aí que tá. Mas então, para ele, não é uma expiação. Deus não pode pôr uma encarnação, mas assim como expiação. Ali que a gente fala, as primeiras encarnações no mundo como que eu falei mesmo agora? De caverna aí, como que é? Acabou, fugiu aqui a mente que é... Primitivo. As primeiras encarnações, a gente é mais instinto do que consciência. A gente vai formando um pouco a consciência. Aí, a partir dessa consciência que a gente vai formando melhor, que a gente vai começar a espiar, se a gente não começar a escolher bem. Porque o mundo de prova e expiação, Jorginho, já é uma coisa assim, que a gente já está bem organizado em sociedade, que a gente já sabe. Não, é por isso que eu te falei, que a partir dessa questão, nós não vamos mais do nosso consenso aqui, para fazer essa compreensão. Porque é o seguinte, adiantando um pouco mais dentro da pergunta, olha como ele explica, o que para mim seria a realidade da encarnação. Né? Qual o objetivo da encarnação? Olha o que ele diz. A encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito, aí já é o espírito em letra grande também, em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, nós também somos co-criadores, nós agimos sobre o mundo, tanto material como espiritual, mexemos com os outros princípios inteligentes que estão à nossa retaguarda, quer dizer, nós também estamos nisso. Mas, para isso, eu tenho que estar já no período de prova e expiação, no mínimo já naquela área de agricultura, de sociedade. Porque se eu tiver no período de prova e expiação início de primitivo, eu não posso estar em expiação, cara. Eu estou despertando ainda. Claudinho, a sua explicação, a sua entendimento aí, meu filho. Então, eu acho que é meio complicado a gente fixar uma fronteira entre uma coisa e outra. Né? Porque mesmo no mundo de primitivo ou de provas e expiações, existem níveis, né? As pessoas, os espíritos encarnados têm diversos níveis. É só lembrar, né? O que está lá no Exilados de Capela. Os capelinos eram extremamente inteligentes, de um planeta muito mais avançado, e vieram para um planeta primitivo. Então depende muito da evolução de cada um.
Aqueles, obviamente, que ainda estão despertando, eles não podem cumprir uma expiação, já que eles estão ainda desenvolvendo. Agora, os capelinos, com certeza, eles vieram em expiação. Com certeza, que eles vieram ocupando esses corpos bem primata ainda para ajudar esse desenvolvimento do DNA humano para corpos melhores. Sim, mas aí quando chegaram aqui, Babu, não era primitivo, estava no começo de nova expiação, estava começando. Não, lembra do estudo que eu passei para você lá? Eles começaram a encarnar lá nos corpos dos primeiros primitivos lá, que eu desenhei, fiz os gráficos para vocês lá. Mas aí que tá. Já eram, mas quando eles vieram para cá para acelerar o processo genético, já era com um tipo de corpo já mais para, digamos assim, não Homo sapiens, mas não era o Pithecanthropus erectus ainda, não. Já era mais elaborado. Não, era antes do Homem Sapiens. Tá lá naquele gráfico. Mas eles que aceleraram esse processo, eles que germinaram, começaram a germinar a cultura, a agricultura, a domesticação. Isso já criar a sociedade, porque antes nós éramos tribo. Entendeu? Não, mas porque nós, antigamente, agora, digamos assim, um cara que veio de Capela, né, já no meado de prova e expiação para entrar em regeneração, se ele encarna como espírito num planeta na metade do seu primitivo para expiação, ele não tem muita ação porque o corpo não permite, cara. Ô Jorge, mas aí que tá, ele era tão inteligente que ele fez tanto mal lá, se ele cai num corpo perfeito aqui, ele vai continuar fazendo cagada. Por isso que ele precisa voltar num corpo bem animal ainda, para dar uma freada. Se você deixar ele com a inteligência normal, você deixar ele... Cara, aí pode ser. Quer se dizer, você deixa... Veio no freio para poder... Porque lembra, lá no negócio que eu escrevi lá, antes de começar a disseminar os quatro grandes povos que fizeram toda... Sim. Eles começaram a reencarnar antes disso. Quando estava nas cavernas ainda. Eles começaram a descer ali já. Fala, senador. O que você acha, cara? Então, é uma coisa que eu me lembro, a gente já chegou a discutir. Eu também não concordo com você, Jorge. Eu acho que eles reencarnaram em corpos ainda. Se eu não me engano, eles reencarnaram numa família, vamos dizer assim, que é denominado de Homo habilis. Era aqueles homens que já aprenderam a utilizar ferramentas de pedra e tudo mais. Isso, então, eles estavam... Com eles, com a inteligência que eles tinham, isso impulsionou a tecnologia e aí a humanidade começou a progredir de fato. Sim, porque aí nós entraríamos também aqui no final da resposta. Olha lá, quer ver? Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então eles não chegaram aqui naquela da agricultura, eles chegaram bem antes, antes de começar a sair os povos que deram origem aos quatro grandes, a Ariana e as outras lá, eles já estavam reencarnando bem antes. Eu estou tentando abrir aqui a documentação aqui. Abrir. Não, mas eu lembro disso, gente, mas o que a gente pensou foi isso, que eles não eram de bandos, eles já começaram a criar tribos, entendeu? Com tribo já existe uma sociedade. Porque lembra que a gente estava conversando sobre se você não encontra um aparelho onde a sua conexão não consegue trabalhar bem com o corpo que você tem, nem você se adianta e nem você funciona nesse corpo. Agora, o Babu colocou uma coisa interessante. Você pode ser tão ruim que você vem num corpo meio travado até você começar a trabalhar melhor. Aí pode ser também. Aí vamos dizer assim, eles tinham que vamos dizer assim, aprender a se disciplinar. Eles tinham que reaprender tudo de novo. Então tinha que ser tudo primitivo para eles começarem assim, a melhorar-se intimamente, né? Então eles começarem a se disciplinar, começar
a ter um pouco mais de consciência dos atos que eles cometeram, né, no planeta de origem. Então, eles tinham que vir em corpos ainda bem primitivos. Bem primitivo, porque... Ó, vou até compartilhar aí, ó. Tá vendo aí? Eu achei aquela escrito, ó. Na hominídea aqui, ó, que foi fixada a linhagem humana. Isso aí foi tudo pelos nossos amigos espirituais. Depois de vários experimentos, engenheiros aí, geneticistas espirituais, aqui fizeram, assim, ó, a partir desse hominídeo vai criar a linhagem humana. Aí, ó, os carpeiros começaram já a reencarnar aqui, ó, nos homínides aqui, ó, que é corpo ainda bem selvagem ainda, justamente para poder ajudar tanto essa parte de DNA humano, para conseguir corpos cada vez melhor, e já começar a organizar esses grupos para formar uma família, para conseguir se defender melhor dos animais, tudo mais. Ali já começaram, que nem o Claudinho falou, a fazer as pedras lascadas, começar a usar ferramentas que até então não tinha. Sim. Eles é que deram o impulso tecnológico, vamos dizer assim, né, para a humanidade daquela época que ainda estava muito atrasada. E, né, o intuito de trazer eles para cá era duplo. Primeiro, para que eles se reajustassem, né, com a lei. E segundo, impulsionar a tecnologia do nosso mundo, que ainda estava muito atrasado. E aqui você vê, nessa reencarnação dos caperinos aqui, você vê as duas coisas que ele fala, que os espíritos podem, por expiação, se a gente ficar errando muito, a gente tem que espiar, e foi o caso deles, saíram de Capega e vieram aqui espiar as coisas dele, e vieram com missão também, para poder ajudar a progredir. Nesses dois casos aí, ele meio que se contrabalanceava, porque erraram tanto lá, assim, ó, vocês vão ter que espiar outro lugar, e mesmo espiando lá, vocês vão ajudar. Então vai ter aquela pena diminuída, que nem presidiário quando fica lendo o livro, que tem, ó, começa a ler muito livro, começa a bater umas coisinhas lá do dia a ser cumprido ainda, né? Um indício de que realmente isso ocorreu, o impacto foi muito grande para eles, é o surgimento da metempsicose. A ideia de que os homens poderiam reencarnar em animais veio desse impacto psicológico que eles tiveram de vir de um planeta muito mais avançado, reencarnar em corpos extremamente primitivos. Para eles, foi como se eles tivessem reencarnado em animais. Daí surgiu a ideia da metempsicose. Coincidentemente, na Índia, entre os hindus, e no Egito, dois das correntes de capelinos que vieram para o planeta. Porque eles não tinham a ideia de inferno, né? Então, o castigo mais duro era esse mesmo. Mesmo nós agora, por enquanto, se nós tivéssemos que voltar ao planeta no princípio da expiação, acostumado com um tipo de roupa mais leve, uma coisa mais elaborada, nós mesmo aqui vamos achar que a gente encarnou em um gorila, bicho. Nós vamos dizer, puta, corpo horrível esse mesmo. E olha bem que nós ainda não estamos no corpo de um regenerado, né? Ainda no futuro esse corpo vai ser mais elaborado, mais leve, mas não tão grosseiro. Sim. Vamos lá, gente. 133. Essa pergunta aqui, você pensa bem, olha como Kardec realmente pega os espíritos, né? Nós já falamos sobre isso e ele pega de novo com outra maneira. Olha lá. 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da reencarnação? Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldade, sem trabalho e, por consequente, sem mérito. Mas, então, de que serve aos espíritos... Não, mas você já vai pular já? Você já vai para outra? Não, é 133A. Sim. Não, você não vai discutir a 133 antes? Não, já vai direto. Não, vamos... Ele é inteiro, porque é bem semelhante. Se quiser, ele pode discutir, porque nós já falamos bastante sobre isso aqui
Na 123, lembra? Que a gente, os espíritos bons, tá? Lembra disso, não? Não, sei. Então continua. Beleza lá, ó. Mas então, 183 lá, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tem imperfeições, menos tem tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos desses defeitos. Perfeito. Aqui você vê que é a lei natural, então é uma coisa imposta, a reencarnação é imposta porque é uma lei natural. Aqui já mata Rustam, qualquer ideia de Rustam, porque até, como ele fala, até os espíritos bons que seguiram desde o começo, eles precisam reencarnar, porque eles precisam de melhoramentos e precisam contribuir para o melhoramento da onde que eles reencarnam. Então você tem essas duas funções, que nem foi discutido. Então aqui, que nem, tipo assim, quem é defensor da ideia de Rustam aqui já cai por água abaixo. Não tem, é aquele que a gente discutiu semana passada, a pessoa que pega um texto só, uma partezinha, e acha que aquilo lá dá a ideia total da doutrina e esquece o resto. Exatamente, por isso que as pessoas têm que entender que Kardec pergunta, às vezes, a mesma coisa, várias e várias vezes, de maneiras diferentes, mas semelhantes, para pegar os espíritos. Porque aqui ele fala o seguinte, ó, os espíritos que desde o princípio, volta de novo aquele princípio que nós discutimos da outra vez, seguir o caminho do bem. Aí ele explica aqui embaixo na que o caminho do bem é o cara que acelerou o seu processo. Não que ele não tenha realmente errado na vida, só que ele errou e acertou muito mais rápido. Só isso. Sim. Agora, porque desde o princípio ninguém segue o caminho do bem. Porque é o seguinte, a moral e virtude é um acréscimo que você vai tendo. Você só tem uma ideia do que seja. Porque nós também não entendemos aquela pergunta, aonde está a lei de Deus? Está na consciência. Mas ninguém entende o que quer dizer isso. Ela está num processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, entendeu? Porque você não sabe o que é virtude, nem o que é fazer o bem. Você é primário. Então, essa é a questão. Então, olha só. Os que alcançam mais depressa são aqueles que seguiram o caminho do bem de maneira muito mais elaborada do que os outros. Porque Deus é justo e dá a todo mundo o mesmo princípio. Né? E vocês reclamam da encarnação aí, ó. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Ou seja, então se a nossa vida é ruim, só tem um responsável, tu mesmo. Você mesmo, não tem outro para você colocar a culpa. Exatamente. Aí... A culpa é do demônio. Eu também acho. Concordo com o Ó, já tem... É o chifrudo, a culpa é dele. Ó, caro presidente, eu sigo o voto do relator. Eu só falo para vocês, apenas de vocês vão ser estendidas. Tudo bem. Mais umas 3 reencarnações aí no Brasil, tipo assim, Caçapava, Tremembé. Olha, cara, eu aceitaria até em Piquete, fantasia menor. Eu estive lá 2 vezes só, cara, em Piquete. Gostei de Piquete pra caramba. O Multilíngua foi fazer uma palestra lá, lá só tem um centro, né? Cidadezinha bonita, gostosa, pequena. Não tem nada, né? Mas é uma delícia, cara. Cidadezinha assim. Tem aquela fábrica de pólvora lá, né? Imensa, tem uma mata maravilhosa. Um lugarzinho delicioso. Olha, uma coisa me intrigou nessa pergunta. Opa, agora sim. Não durma com essa... Se intrigou o senador, a coisa é feia. A coisa me intrigou. Fala. Porque ele pergunta assim, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem,
tem necessidade da encarnação. Mas vamos lembrar, desde o princípio, quando você se torna um espírito, Nominal. quando você sai vamos dizer assim, do período que você é princípio inteligente, você ainda não tem aquela consciência, não tem o livre-arbítrio e nada, até essa fase, você não pode ser cobrado de nada, vamos dizer assim. Nós estamos isentão. Estamos isentão. Estamos isentão. Isento não. Nós estamos sofrendo. Leiam, a pergunta é 132. Mas, não, Jorge, mas ele está falando, no caso, de princípio inteligente. A reencarnação vai precisar. Mas aí ele não sofre nada. Deixa eu concluir aqui, deixa eu concluir. Leiam lá, que é por isso que as perguntas são meio Mas, Jorge, você mesmo, calma aí, Jorge, você mesmo disse, olha aqui, Jorge, antes de começar o negócio, você já falou que isso aqui é para espírito, com letra maiúscula já. Sim, mas é por isso que deu para ele, porque ele falou que quando você está nessa coisa, você não tem. Mas dentro da resposta enorme da 132, já está escrito por que encarnação é realidade, olha lá. Todavia, todos os princípios para alcançar a perfeição devem suportar as vicissitudes da existência corporal. Olha só, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja você hominal, vegetal ou animal, está incorporado num corpo, tem vicissitudes. Só que você sabe o que é vicissitude. Você sofre a ação da matéria para despertar, mas é uma vicissitude. Não, a vicissitude aí é questão de você escolher um mau caminho, Jorge. Aí é por isso que está essa parte. Aí, porque aí eu vou sofrer as consequências da minha escolha. Deixa eu falar. Fala, Cláudio. Então, voltando à questão, quando a gente é princípio inteligente, que ainda não tem a consciência desperta, não tem livre-arbítrio, então a gente não pode ser cobrado de nada, porque a gente ainda está em aprendizado. E aí de repente, você se vê espírito com E maiúsculo. E aí ele pergunta, desde o princípio, seguir o caminho do bem. Mas se a partir do momento que você se torna um espírito com E maiúsculo, como que você pode ser avaliado se fez o bem ou não, se antes você não tinha exatamente o livre-arbítrio, então você não pode ser julgado. E depois, como vai ser avaliado se você está fazendo o bem ou não, se você não encarna, se você não está no mundo corpóreo? Então é uma coisa meio difícil de você imaginar que algum espírito pode só fazer o bem não estando encarnado, porque senão não tem medida, não tem régua para avaliar se você está fazendo o bem ou não. Mas, senador, aí eu vou entrar na discussão, porque, vamos falar, é que a gente ainda tem essa ideia, a gente já pensa nos animais, princípio inteligente desse planeta aqui ainda. Então a gente já pensa que de um animal, um cachorro, um gato, já vai sair um princípio elaborado da hominal já. Não vai. Porque se a gente pegar a revista Espírita, a gente lê que lá em em Júpiter, os animais lá já andam com duas pernas, entendem o que os homens de lá falam e também conseguem se expressar com eles. E não deixa de ser animais. Lá, então, é por isso que falta ainda um maior entendimento e evolução nossa para a gente conseguir entender isso. Porque lá, vamos pegar esse caso que traz na revista Espírita, começa a se elaborar mais esse afinamento do bem e do mal lá. Então a gente não pode opinar muito, porque a gente não sabe como que é. Porque isso que eu chamo a atenção, não é saindo daqui um gato cachorro, que aqui ele já vai virar humano e já vai tal. Mais para frente a gente vai ver isso nas perguntas dos animais. Então esse princípio inteligente que ora reencarna nos animais mais superiores à Terra, vai continuar a sua vida animal em outros planetas para conseguir se elaborar. Então é mais pano pro chão ainda, que a gente não tem essa ideia do conjunto todo ainda.
Então, mas a questão que eu fico que me intrigou aqui não é nem em relação à abordagem quanto a animais, é quanto ao nominal mesmo. Porque aqui ele fala, desde o princípio seguir o caminho do bem. Como que ele pode, desde o princípio, seguir o caminho do bem se ele não reencarnar? Essa que é a questão. É Ah, uma coisa ele tem que reencarnar. Ele tem que reencarnar. Como que ele pode ser avaliado que desde o princípio ele seguiu o caminho do bem, se ele não reencarnou? Agora eu entendi esse negócio. Então aí você está afirmando de novo que todos os espíritos têm que passar pela reencarnação. É isso que você está querendo falar. Porque essa pergunta, mais simples a sua pergunta. Essa pergunta, obviamente, eu acho que Kardec fez essa pergunta, foi uma pegadinha, é uma pegadinha mesmo. Entendi sua linha de raciocínio agora. Duas coisas que, para mim, soam meio que incongruente. Desde o princípio, seguir o caminho do bem, mas sem reencarnar. São duas coisas que não né? Duas peças que não encaixam. Não ornam. Não tem como. Agora entendi sua linha de raciocínio. Porque essa pergunta, a 133, é se a gente lê-la, dá essa condição. Porque toda vez que fala desde o princípio, qual é o nosso entendimento? É desde o princípio. Ou seja, desde que foi criado. Mas esse desde o princípio aqui, nós percebemos que não é quando você é princípio inteligente no começo. Você já entrou em espírito. Mas olha como é que você entende agora, lendo isso, a primeira frase da resposta. Olha lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, aqui não tem jeito, nessa resposta, de a gente entender que os caras não têm como não encarnar. Sim. Agora, entendeu? Aí já pegou, porque para ele chegar à perfeição, a lei de Deus foi imposta. Quer dizer, digamos assim, ninguém falou com Deus, olha, como é que vai melhorar? Vamos fazer uma votação aqui, eu não quero encarnação, não. Eu estou dizendo que a encarnação é a lei. Então Deus falou. A questão é que quem é rustanguista entende que a encarnação é uma punição. Ou seja, ele consegue evoluir só no plano espiritual desde o princípio. Ele não precisa encarnar. Então, o que me intriga... Não, é complicado. O problema é que o rustanguista usa isso aí sem lógica nenhuma. Porque você pegar Kardec, o negócio é claro e nítido, que você precisa reencarnar. O rustanguista que começou a deturpar tudo isso aí, fala assim, não, tem espírito que não precisa reencarnar, que ele só se elabora no plano espiritual, que é errado. Não tem menor sentido. É por isso que no capítulo 1, quando ele fala da encarnação, ele explica a lei da encarnação. Aqui ele já está falando do nosso consenso. O espírito já tem que estar num estado em que ele compreenda a encarnação. Por exemplo, assim, ele já tem que ter uma sensibilidade, sensação à dor, ser um ser senciente. Agora, além disso, ele tem que ter um princípio básico de razão. Senão ele não vai entender, como o Claudinho falou, essa vicissitude da vida corporal. Ele vai sentir dor, vai sentir sofrimento, mas não vai entender para que isso serve. Por isso que está aqui na segunda frase da resposta. A gente está se embalagando por coisa simples. A gente tá dando volta, porque ele só quis trazer o princípio. Todos os espíritos têm que reencarnar. É só isso que ele está querendo falar. Não, mas colocou uma coisa importante, porque Kardec não faz uma pergunta sem base, cara. Por que ele colocou quem necessita da encarnação? Ele estava checando o espírito para saber o seguinte: a encarnação realmente é necessária? Aí ele coloca, todo espírito é simples e ignorante e se instrui na tripulação da vida corporal. Quer dizer, beleza, aí entendeu o seguinte. Então, nós chegamos a esse consenso. Você tem que entender que você só se instrui na tripulação da vida corporal. Sim, não, é que a gente está rodando muito. Ele só quis trazer esse adentro. Então, teoria de Rustan, fala que não precisa reencarnar, morreu aqui. Porque o Kardec é bem específico e o espírito também precisa reencarnar.
É porque no Rustam, no volume 1, eu até tenho os 4 volumes mesmo. Eu li o Rustam, achei muito, muito interessante. Ele coloca que desde que você é criado, até você vai em linha direta. É impossível um negócio desse. Muito difícil. Eu não acredito nisso. Muito difícil. Eu também não. Mas está lá no livro. Digamos assim, por isso que o princípio, que a gente pega o princípio como fosse princípio. Você acabou de ser criado, Cláudio, princípio inteligente, até você chegar a um Cristo, você vai em linha direta. Então, e é engraçado que os próprios textos da escola de aprendizes têm algumas coisinhas meio parecido com essa teoria rustanguista, viu? Eu vou até tentar localizar lá, mas tem um pouquinho dessa ideia aí que quando eles explicam aí eu não lembro agora que aula que é, eu vou procurar buscar lá onde é que é. Mas fala a respeito dessa evolução que alguns espíritos conseguem evoluir numa linha reta. Tem isso daí. E eu acho errado, porque é muito difícil alguém evoluir. Primeiro, você coloca que você pode evoluir sem reencarnar, isso dá realmente uma impressão de que a gente está encarnado aqui como punição. Por que alguns podem evoluir sem reencarnar e a gente está encarnado? Porque a gente está aqui sendo punido. Essa é a ideia. A gente caiu. E aí a gente vê aqui no texto, a gente vê que realmente isso, para mim, me pareceu essa pergunta como uma pegadinha para ver o que eles iriam responder. Porque para mim me soa algo bastante assim difícil de encaixar um espírito que possa aí evoluir, né, fazer o bem desde o princípio e sem reencarnar. Isso é impossível. Porque aí, Cláudio, aí nós teríamos que cair numa ideia, digamos assim, teísta ou ateísta, de saber o seguinte: a moral é uma formação que você aprende com o tempo, ou ela é uma verdade agregada porque ela é uma lei divina, entendeu? Então, porque aqui ele fala o seguinte, que é uma lei divina que você vai desenvolvendo durante as encarnações, nas tripulações da existência. Porque você pensa bem, eles, na 133A, eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tem imperfeição, menos tormento. Quer dizer, para você saber o que é imperfeição ou virtude, tem que ter um aprendizado na materialidade, porque senão nós teríamos que cair a ideia de que você compreende a lei moral porque ela é uma lei divina e foi agregada em você. Você já nasce sabendo o que é virtude. A gente não sabe o que é virtude. Tanto que na 133A ele complementa, né? De que serve seguir o bem se isso não isenta das penas da vida corporal? Quer dizer, vale a pena seguir o caminho do bem? Como é que você vai ser avaliado se você está indo no caminho do bem ou não, se você não enfrenta as provas da vida? Exatamente. Né? Não tem como. E você tem que ter as dificuldades ali. E, Bambu, eu acho interessante a gente dar essas rodadinhas aqui, porque é o seguinte, na hora que a gente for fazer uma aula sobre isso, vai ter esse tipo de pergunta. A gente está se criando bastante argumentação lógica para responder essa pensa bem. Porque, digamos assim, em livros do Rustam, essa ideia do princípio é que você foi criado e vem embora direto. E aí mas é por isso que eu falo, que você tem que excluir essa ideia de Rustam. E não como dar uma possibilidade para que isso possa ocorrer. Não tem como ocorrer isso. Não tem como ficar em cima do muro, Jorginho. Não, mas o Babu é que nós, como nós discutimos e criamos um consenso de ideia, você pensa bem, a nossa premissa é o seguinte: o espírito só aprende, como está aqui, encarnando e levantando.
Quer dizer, nós já temos esse consenso. Daqui para frente, não... mas só que nós temos aqui uma argumentação válida, porque a pergunta é essa, beleza. Digamos assim, aí chega lá para o Cláudio, lá no Jeff, mas aqui, Cláudio, olha aqui, mas aqui fala que desde o princípio o cara seguiu do bem. O Cláudio vai dizer, mas espera aí, a moral é uma lei que você compreende ou você veio aprender aqui? Ele não vai responder, porque ele também não sabe. Nós também não sabemos o que, na verdade, é moral ou virtude. Nós temos uma noção. Mas por quê? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. A gente vai se batendo para saber se virtude realmente é uma condição divina que Deus criou e nos colocou e você vai aprendendo, ou é uma criação nossa moral. Porque se for criação nossa moral, Deus não existe, ele não precisa existir. Mas nós temos aqui, qual é o consenso? É o princípio de direita suprema, espírito somos todos nós, e você reencarna não por castigo, porque você tem que se elaborar através do trabalho dela. Então, eu entendo assim que para você evoluir, você tem que passar por experiências, né? Então vamos fazer uma comparação à escola, uma coisa muito simples. Não basta você ler as apostilas, ler os livros, né? E depois de 4 anos você chega lá e pegar seu diploma. Se você não passou por avaliação, você não passou por testes, você não aprendeu na prática, você não praticou, como é que você vai provar que você realmente aprendeu? Então, nenhuma faculdade que você se matricule, você vai ficar na sua casa só lendo o livro e depois de final de 4 anos receber o diploma. Se a gente imaginar que isso possa acontecer, é um absurdo. Então, eu leio um livro de mecânica, por exemplo, estudo tudo mecânico, mas nunca fui numa fábrica, nunca fui ver nada e colocar o que eu li na prática. Tem por acaso algum senso isso? Você recebeu um diploma, se você nunca pôs nada em prática, nunca foi posto à prova para realmente avaliar se você aprendeu? Então, se a gente fizer essa analogia com a escola e com a vida espiritual, a gente vê que é um absurdo essa ideia de que você não precisa reencarnar para evoluir. Não, mas o que eu quero até deixar, porque não é a primeira vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos. Então, essa premissa, a gente sempre tinha que ter, que a gente reencarna, é necessário reencarnação para poder evoluir isso. Desde a primeira vez que eu li, estudei o Livro dos Espíritos, ficou claro para mim. Por isso, quando tive contato com o Rustam, eu falei assim, isso aqui é uma baboseira. Quem defende isso aqui não compreendeu a doutrina espírita. Aí você tem 2 casos. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade, aí você explica a pessoa, legal, isso que você falou tem razão. E tem aquelas diferentes que é rustanguista puro que a gente conhece. Por mais que você discuta, ele não vai dar o braço a torcer, porque ali, então, você é perda de tempo ficar discutindo. É perda de tempo nós ficar discutindo com o nosso amigo lá, porque ele vai se agarrar àqueles negócios. Já deu prova aquela vez que o Mig falou para ele, mas aqui tá outra coisa, que agora tá errado mesmo, não. Então, pra gente hoje, eu falo, a gente já tem texto aqui, desde quando a gente é espírito e estudou isso aqui, essas premissas básicas. Porque se alguém chegar pra gente e falar assim, mas Rustam, eu falei assim, meu amigo, esquece Rustam, que lá é que nem Kardec falou, a parte moral é ok, o restante é baboseira, né? Porque ninguém nunca, nenhum outro espírito, nem depois das outras obras de Kardec, veio afirmar aquelas coisas lá, que não precisa reencarnar, que Jesus não tinha um corpo, era corpo... Isso é baboseira, você ficar querendo demonstrar isso aí, você está perdendo seu tempo. Porque, na verdade, vê que é o Babu, eu vejo o Rustam em algumas coisas que a gente vê como sofisma, né? Porque ele parte de um princípio correto e acrescenta alguma coisa que te leva a entender isso. Aí fala assim, na pergunta 133, olha lá, ele falando de princípio. Porque já entregou o Cláudio, entendeu? Não, mas aí que tá, é que você aí, você não pega todo o contexto. Porque, digamos assim, quando ele fala de agênere, lá no livro, só um parênteses, ele não está falando uma bobagem. Digamos assim, Jesus, pela sua condição de domínio de si, podia se materializar e se manter materializado.
Agora, a pergunta é, por que ele faria isso ao mesmo tempo, o tempo todo para mentir? Não precisaria mentir. Ele poderia aparecer aqui e dizer, sou Jesus, entendeu? Então, não há lógica. Agora, nessa argumentação que nós estamos criando aqui, tem uma lógica. Você encarna, porque senão você não vai conseguir trabalhar com a prática da teoria que você tem. Né? Sim. Você tem que treinar isso. Você tem que colocar em ação. Sabe como o Claudinho falou? Sabe que me lembrou? Do Matrix. Lembra o Matrix Reload? Quando ele está sentado na cadeira, aí o cara coloca o negócio na cabeça dele para ele aprender arte marcial. Você lembra disso, não? Ele fala assim, nossa, agora já sei quem pô, karatê e tal. Só que ele não tinha o corpo preparado para lutar Kenpo. Porque você, quando treina uma arte marcial, você vai treinar, vai aprender os movimentos e vai exercitar o corpo para poder aplicar o golpe. Não é só saber como é que faz. Você tem que ter energia e a força do braço. Mas aí que tá, porque eu falei, quando o rostanguista pega, ele só pega a parte que interessa. Não, é o que a gente falou na outra aula, ele não pega o todo da doutrina. Ele não pega todo o conjunto da doutrina, todas as premissas que a gente precisa reencarnar. É por isso que tá, que nem você acabou de falar, mas quando o rostanguista pega, ele só pega aquele ponto, ele esquece o resto da doutrina. E nós pegamos a lógica da coisa, entendeu? Porque Kardec, ele faz pegadinha nas perguntas para exercitar o espírito mesmo, para ver se os caras estão ordenando. Vamos lá, gente, ó, agora vamos mudar a aula. Pergunta 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito. As almas, 134b, as almas e os espíritos são identicamente a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que reveste temporariamente o envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Essa pergunta aqui, esse jogo de pergunta aqui, gente, para mim, ele até não seria necessário. Porque quando você fala, porque lá na introdução, se não me engano, é o item 6, se não me engano, é o item 6 da introdução. É quando ele fala do vocábulo alma, várias interpretações que nós temos aqui na Terra sobre alma. Na verdade, quando eu falo espírito encarnado, eu estou falando de alma. Né? Eu não tenho que dividir alma para encarnado e espírito. Não, alma é alma, e alma e espírito é a mesma coisa. Só que aqui eu acho que é para ser didático demais, eu acho. Não, é só para fazer essa diferença que tinha de alma antigamente, que a alma tinha vários significados, para o espírito ele ganha um significado especial, que é o espírito encarnado, é só isso. Tanto é que falava-se, né, alma penada. Se é uma alma penada, então ela está desencarnada, né? Então, como pode ser almas é o espírito encarnado, e espírito é o espírito desencarnado, é a alma desencarnada. Então, e que você pega aqui o contexto da época, que lá para a alma falava muito de alma, e não falava de espírito. Então, a alma era tudo. Eu lembro... Aí a gente pede para o pessoal aí, ó, por isso que tem que estudar também, as pessoas que começam o livro dos espíritos, não começar a ler nas perguntas, tem que ler a introdução. O item 6 e o item 7 são importantes. O item 7 é toda aquela explicação básica do que é o espiritismo. O item 6 é o que é a alma, tal, né? O cara fala assim, pô, deixei a minha alma no campo. Quer dizer, o espírito ficou, não, deixei a minha alma, a minha substância, botei o meu suor lá, quer dizer, então, a alma é uma coisa. Isso aqui é mais ditatismo para mim, para explicar bem no século XIX o que é a alma, né? Para as pessoas não confundirem. Vamos lá. Claudinho, o Claudinho ia falar alguma coisa aí. Desculpa aí, Claudio. Eu não lembro qual das obras do Kardec. Teria que dar uma olhada também, mas eu lembro que ele usa tanto alma como espírito como sinônimos, e ele ainda coloca bem isso, que você não precisa ser tão assim ao pé da letra.
Eu vi uma alma penada. Não, você não viu, porque a alma é alma encarnada. Então você viu um espírito. Então você não precisa ser tão rigorista assim, né? O que é o que ele coloca numa das obras dele. Não sei se é Uhum. princípios do É a espírito. expressão, não é o espiritismo na sua expressão mais simples? É um desses daí. Que ele coloca que pode ser utilizado os dois termos, são sinônimos, não tem diferença. Vamos lá, gente. 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. 135A. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. Necessário para que possam comunicar-se um com o outro. Por esse laço, que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Aí tem um adendo do Kardec aqui, né? Vamos lá. O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto o germe, o perispermo e a casca. Perfect. É isso Beleza? aí. Tá legal. Aqui acho que não ficou dúvida. Não, porque, gente, ó, para falar sobre perispírito, a gente teria que estudar só perispírito, cara. Porque aqui não dá para a gente. Ó, o melhor livro que eu conheço é dos Almino Zimmermann, O Perispírito. Vocês conhecem, não? Nós tanto conhecemos que a gente já mostrou para o senhor. Já levamos na discussão com o senhor, já de Já item. lá no parque, lá em Jacareí, a gente levou, e o senhor não lembra, né? O senhor tá ficando com memória ruim. Toma fosfosol. Então, esse é um livro que vale para uma hora. O dia que a gente for discutir perispírito, a gente vai ler esse livro. Beleza. Mas eu não considero ele o melhor. Eu também considero aquele outro que a gente levou lá e a gente já debateu pelo espírito. Quando a gente foi debater, não, a gente já debateu lá no parque aquela vez. Opa! Mas eu considero esse para mim é melhor, porque o doce esse aí. Esse aqui. Esse é mais simplão, eu acho que esse aqui dá uma. É a minha opinião, eu também tenho esse aí, mas. Não, eu gosto desse porque ele começa a falar desde o princípio, quando é princípio inteligente ali num germezinho. Isso, que vai desenvolvendo tudo Vai aqui. desenvolvendo até chegar em espírito. O Zalmino, ele já foca já só no perispírito, já quando o espírito é o espírito com E Mas ele maiúsculo. explica E maiúsculo. Vamos lá, gente. 136. Não, é 136 mesmo. 36. A alma é independente do princípio vital. O corpo não é senão um envoltório, repetimos sem cessar. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Sim. Todavia, desde que sai o corpo, a alma o abandona. É alergia, gente, é alergia. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar o corpo sem alma, mas a alma não pode habitar o corpo privado de vida orgânica. Isso aqui é complicado, hein, gente? Isso aqui é complicado. Por que o senhor acha que é complicado? O corpo pode existir sem a alma. Olha bem,
Se nós estamos ligados, enquanto tiver fluido vital, e estivermos ligados ao corpo pelos laços perispirituais, mesmo que você esteja em coma, você é uma alma presa a um corpo. Existe vida orgânica, mas não existe ação física da alma sobre o corpo. Ele não administra o corpo. Mas, se a alma o abandonou, ele pode ser mantido, digamos assim, em vida orgânica artificialmente, mas ele é um corpo morto, porque é só para manter os órgãos vivos para transplante. Por exemplo, eu acho que é o que ele coloca aqui a princípio. Que ele pergunta se o corpo pode existir sem a alma. Sim. Então ele pode ser mantido ali com aparelhos e desligou o aparelho, o corpo começa a entrar em putrefação. É isso. Não, mas a minha dúvida é essa aqui, ó. Digamos assim, você teve morte cerebral. Você é mantido, digamos assim, organicamente vivo através de máquina. O perispírito ainda está preso ao corpo ou a alma já se libertou? Tá sem som, Babu. Foi mal? Por quê? Foi mal, que eu desliguei por causa da vizinhança. Porque a sua pergunta acabou, não tem mais vida ali. Porque é o cérebro que comanda tudo no corpo. Se o espírito já rompeu, já deu morte cerebral, o espírito mundial não está mais comandando mais nada do corpo. É apenas uma carne ali que temporariamente é mantida com vida. Mas não pelo espírito, por máquinas, por outras coisas. É porque se o perispírito ele acompanha o espírito, não tem como o espírito ir embora, o perispírito ficar no corpo. Não. Se ele vai embora com ele. Exatamente. Então, essa é a minha dúvida, mas por enquanto a gente vai ficar nessa dúvida mesmo. Aí já não tem dúvida, Jorge. Se teve morte cerebral, o espírito já não está mais ali. O espírito já. Mas olha aqui na 136B, que seria o nosso corpo se não tivesse alma. Massa de carne sem inteligência. Tudo o que desejares, menos o homem, porque o homem é espírito, perispírito e corpo, ou seja, é o espírito movimentando esse arcabouço. Ele só está reforçando. Massa de carne sem inteligência significa o seguinte, que o fluido vital ainda está preso. Ainda existe essa movimentação orgânica aqui. Agora, se há movimentação orgânica, o espírito ainda continua preso ou não? Não, Jorge. Porque eu falo, o que seria o corpo se não. Porque o que seria o corpo se não houvesse a alma? Uma massa de carne. Se teve morte cerebral, não tem mais ninguém comandando aquele corpo ali. Ele é só uma massa. Mas, gente, aí está a minha dúvida. Agora, vamos ver o que vocês vão me responder. Então, é o seguinte, se teve morte cerebral, você pode desligar a máquina, certo? Quando você está em coma, não. Por quê? Qual é a diferença? É totalmente diferente, Jorge. O espírito está temporariamente suspenso, mas está preso ao corpo ainda. Você precisa entender o que é morte cerebral, o que é coma. O fio de prata está ligado ainda. Está ligado ainda. Em coma, morte cerebral não? Não. Puxa, para mim tá bom então. Eu vou entender assim, porque para mim foi sempre essa dúvida. Poxa, a morte cerebral significa que o espírito não está mais comandando aquilo ali. Tanto que em coma a pessoa pode voltar do coma. A atividade do perispírito só está suspensa por alguma coisa. Tanto que já vi um monte de gente voltar do coma. De morte cerebral não tem como você voltar. Tem razão. Aí sim. Aí tem que pensar nisso. Eu vou pegar essa premissa porque ainda ficou reticência, mas eu realmente não tenho, digamos assim, pergunta nem dúvida, eu não sei fazer dúvida em relação a isso. Porque eu sempre fiquei quer falar assim, tá em coma irreversível. Beleza. Não se deve desligar, porque o espírito vai aprendendo, aí uma pedra, tudo bem. Mas se ele estiver vivo, sendo mantido vivo pela máquina na morte cerebral, você pode desligar. Tudo bem, mas como é que uma pode e outra não pode? Interessante isso. É que, tipo assim, o coma irreversível é que a ciência ainda não conhece, não admite a alma.
Aí a gente, como espírito, a gente vai saber, ó, tá em coma. Os médicos se dizem desenganados que a pessoa não vai voltar. Teve casos que voltaram. Tem um monte de casos na história que, ó, deixa aí que não vai voltar. Teve casos que voltou. E se não voltar, é uma prova, seja para o espírito que está passando por isso, ou seja para familiares. É simples a explicação. Já na morte cerebral, não tem mais como voltar, não tem mais como fazer nada. O espírito já abandonou a veste, não tem como retornar ali, então você só vai manter o corpo ali ligado por máquina para doar órgãos. Aí até a criação divina é perfeita, porque ó, eu posso pegar os órgãos de uma pessoa aqui e utilizar em outras. É só lembrar o caso da ressurreição, né, de Lázaro. Então, quando Jesus vai lá no cemitério, lá onde ele está enterrado, a irmã dele fala, não, mas ele já deve estar cheirando mal, porque eles achavam que a pessoa tinha morrido, ele estava num estado cataléptico, ou seja, ele tinha aparência de morte, mas não tinha morrido, porque o fio de prata não tinha sido desligado. Por isso que Jesus ressuscitou ele. Chamaram de volta. Tanto que Lázaro morreu depois e ele não foi ressuscitado, porque aí ele já tinha morrido mesmo. Esse só porque ela está num coma irreversível é perante a ciência, mas isso já teve casos que a pessoa voltou e tem casos que não voltou. E aí é tipo uma expiação para o espírito que está passando por isso ou por familiares que aceitaram essa condição de cuidar do espírito nessa condição. Não tem muito segredo para onde fugir. Nossa, isso aí até hoje eu não... Mas no caso, beleza, gente, eu vou pegar essa premissa aí, porque eu também não tenho muita dúvida, porque eu também não entendo muito disso. Opa. 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aí ele coloca aqui no meu Ver Livro dos Médiuns, Bicorporeidade e Transfiguração, que não tem nada a ver de ter um espírito com dois corpos diferentes. Em dois corpos diferentes, não. É diferente. Ele explica que isso não é você estar encarnado. Digamos assim, um espírito incorporar em dois corpos. A única maluquice semelhante a essa que eu li uma vez na minha vida, você sabe que quando a gente era mais jovem, você começava a entrar nessa vida de metafísica, pelo livro do Lubzang Rampa, né? Vocês conheceram, não? O Lubzang Rampa, não? O Claudinho conheceu. Tem um livro lá chamado A 13ª Vela. É um livro muito legal, que é um livro lá no Tibete, eu gosto todo. Mas ali é uma história que realmente na hora eu achei assim maluca. Mas também ficou na maluquice, né? É o seguinte, um cara ia morrer jovem, estava doente, e parece que um dos monges, muitos velhos, precisava de um corpo novo. Fizeram uma transferência. O rapaz morreu, né, naquele corpo jovem, e o monge, através de uns artifícios lá que eles conheciam, conseguiu tomar o corpo, cara. É maluquice, né? Não é meio maluco. Não, sei lá. Tá lá. Mas gente doida. Não é. E aí o monge continuou o seu trabalho, sabe? Porque se isso fosse cabível, é o que nós falamos. Aí qualquer corpo que a gente enterrar poderia. Não enterra, não, que alguém pode reanimar esse corpo. Não existe isso. Isso é contra a lei divina. Não, isso é maluquice. A única vez que eu li foi isso foi no Lubzang Rampa, pô. E a gente lia pra caramba no Lubzang Rampa. Tinha coisas interessantes. A única vez que eu ouvi, além da história, eu já cheguei eu nunca li os livros dele, mas a minha mãe, as minhas irmãs, elas liam isso daí, né? E comentavam. Então eu lembro de ter escutado essa história aí. Mas eu nunca li mesmo, na verdade, o livro dele eu nunca li, mas eu escutava os comentários delas. Mas uma outra vez que eu vi isso aí foi só no Gibi de Terror. Que o cara ia ficando velho, aí ele atraía pessoas jovens e fazia um processo lá e transferia o espírito dele para o corpo do outro jovem. A única coisa que eu tenho mais acesso assim, foi um caso da Revista Espírita, que é um cara lá que falou assim,
vamos falar assim, eu aqui no Brasil, vou pegar eu como exemplo, eu aqui, babuzão, durante o dia aqui, sou eu. Aí eu vou dormir, eu deixo o meu corpo aqui e eu tenho um outro corpo no Japão. Então, quando eu durmo aqui, eu acordo no Japão animando outro corpo. Aí Kardec vai refutando toda essa história maluca. Então, não tem cabimento isso aí não, mas tem isso aí na Revista Espírita. Que é um conto que alguém de algum canto lá e Kardec, não, isso aí não é possível, tal. Gente, é muita maluquice um negócio desse, né? Mas tudo bem. 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. É o que Kardec sempre fala também na Revista Espírita, que nós temos, digamos, palavras que significam muitas coisas diferentes, né? E os espíritos não têm problema com linguagem. Ele tá até uma coisa, até quem fala assim, ó, primeiro vocês têm que partir de premissas. Porque não dá pra gente discutir alguma coisa, que nem tipo assim, a gente reencarnação. Não adianta você discutir com alguém que não adianta. Isso é coisa até filosófica, que você aprende em filosofia. Porque você não consegue sair do mesmo canto. Enquanto eu vou discutir defesa da reencarnação, o outro não. Assim, então a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, para ser uma discussão sadia, filosófica, você tem que partir de premissas iguais, para poder desenvolver ideias. E aí até ele fala, na questão do... Mais para frente a gente vai ver, assim, ó, se vocês aí na Terra, ora se coloca como animal, ora se coloca como nominal, vocês têm que decidir. O homem é uma coisa, o animal é outra. Se vocês ficam embaralhando essa carta aí, vocês têm que... Tá ligado? Vocês não se decidem, tipo, fica criando esse monte de... Que nem hoje, mimimi, né? Não, isso aqui, isso aí. Os espíritos, vocês têm que ser mais lógicos, vocês têm que ser mais precisos. Ainda mais num tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas chegam discutindo se vacina funciona, se vacina vai injetar um microchip na vacina para te controlar. Quer dizer, se as não, pessoas mas tem uma hoje coisa... falando essas bobagens, gente, tem que... ninguém não discuta, não. Mas nós temos um poder oculto no mundo que estão nos observando. Os caras têm satélites aí de verdade, gente. Mas tem outro... Senador, você que é um cara antenado, acho que você já viu esse negócio do pessoal. Eu esqueci o termo. Eu fico preocupado com esse negócio, porque eu sei que os caras estão nos vigiando por aí, meu. Você vê que quando você sai, não tem um Big Brother te vigiando aí, os caras sabem tudo sobre respeito. Mas, senador, tem outra coisa que é inútil, que veio aí você vê como a gente anda muito perdido. Não sei se é pronome que fala, o negócio masculino e feminino, que não pode usar mais menino nem menina, tem que usar menine, que é indefinido. Aí a discussão aonde nós paramos, cara. É uma questão assim de você ser neutro, você não fazer gênero. Tá, você não privilegiar um gênero. Então você usa um gênero neutro. Você vê como a gente retrocedeu tanto, que a pessoa que acha que está indo por esse caminho, que fala assim, não, nós estamos aprofundando alguma coisa, vocês estão voltando para a superfície, pessoal. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal assim, ó, tem morador de rua. Não, você não pode falar no morador de rua porque pega mal. É pessoa em vulnerabilidade. Aí fala assim, mas não adianta você mudar nome, a condição tá a mesma coisa, tá ligado? Então não adianta você colocar esse pronome indefinido. Se você não erradica a educação da pessoa, uma consciência, se você dá uma moral para ela, não adianta ficar nesse... Não é morador de rua, é pessoa em situação de rua, tudo bem, não é um anjo. Você não é um cara pobre. Pobre é pejorativo. Você é uma classe não acanhada financeiramente. Somente isso. Você fica colocando lantejola no negócio, fica enfeitando o bagulho. Então, as pessoas querem criar uma coisa, uma regra gramatical que não existe na língua portuguesa. Não existe. Entendeu? Eles tomam, por exemplo, o inglês, né? Que no inglês você tem he, she e it. Então, o it é neutro.
né? He para homem, masculino, she para mulher, it é neutro. Só que os caras, né, não sabem que o it não se usa para homens, né? Nem para mulheres. Não, É um se usa gênero para neutro para pessoas. coisas, né? É um gênero Isso. neutro para coisas. Então essa regra não existe no português. Então o pessoal quer forçar a barra numa coisa que não tem o menor sentido. Mas você É vê, que mas é que o pessoal vive nessa ideia. Não é que eu duvide, gente, porque, olha, existe uma frase que é importante. Não é porque você é um psicótico com mania de perseguição que não existe alguém te perseguindo. Uma coisa não invalida a outra, tudo bem? Beleza. Mas o pessoal coloca essa paranoia de, como é que chama? Que a gente usa muito, que tudo conspiração, né? O teórico da conspiração. Os caras fazem disso uma realidade. Não é que não exista isso, entendeu? Não invalida a história de que alguém possa estar te vigiando do espaço. Não invalida a história, pode ser. Que o Google utiliza os teus usos no grande Big Data para saber mais sobre teu respeito. Pois isso é uma realidade. Agora, que tudo é conspiração, pelo amor de Deus também. Ninguém aqui fez, eu só se fosse um psicótico, cara. Não dá Então, para e isso, você não. vê que ele coloca essa frase: começai por vos entenderdes a vós mesmos, isso no século XVIII. Nós já estamos no século XXI e muitos grupos ainda não acreditam que a Terra é redonda. Então, quer dizer, a gente ainda não começou a nos entender ainda. isso, a gente está muito atrasado nessa parte aí. Nossa, quando me falaram o negócio que o cara queria provar que a Terra era plana, eu falei, Jesus, no século XXI, o cara dizendo que a Terra é plana, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus amado, viu? Eu acho que eu tenho que ser expulso daqui mesmo. Nossa, 139? Então, para acabar com aí. Para acabar com ela. Porque já é 7h30. Olha, vamos deixar isso para segunda, terça e quarta-feira que vem, porque ela tem umas boas discussões, cara. Então vamos deixar conforme Vamos deixar. Porque ela aqui, negócio de alma aqui, cara, isso aqui vai ser um bom debate. Mas a sociedade precisa ver, cara, como a gente está mal ultimamente, né, nego? A gente perde com tantas essas coisas, com tanto mimimi, com tanta coisa. E, tipo assim, pessoal, isso aí não tem nada a ver, pessoal. É isso aí, Se a vamos encerra isso aí. desgravar. Para a gravação aí, porque